Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal. Como vocês podem perceber, um vídeo aqui na base do improviso novamente, dentro do carro. Acabei de sair do SBT Sport Rio, programa que eu faço de segunda a sexta-feira, ao lado dos meus amigos Fernanda Maia e Lucas Pedrosa. É o seguinte, galera, tô gravando aqui na correria porque hoje é dia de jogo. Não vou conseguir gravar quando chegar em casa, muitos compromissos. Tem jogo no Maracanã, jogo importante, Flamengo e Bolívar. Lembrando que a torcida do Flamengo prepara uma bonita festa. A gente vai falar no vídeo de agora também sobre a negociação do Flamengo para tentar a contratação de Carlos Alcaraz, jogador do Southampton. O Southampton fez exigências ao Flamengo, exigências essas que não agradaram muito. A gente vai contar quais são essas, inclusive pediu jovem jogador do Flamengo envolvido na negociação. Será que o Flamengo vai aceitar? A gente vai falar sobre isso. E tem também Michael na mira do Flamengo. Michael podendo voltar ao Flamengo, ele que vai rescindir com o Al Hilal em breve, o clube árabe. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês. Vamos para as informações. Antes de mais nada, quero trazer uma informação aqui que não envolve o Flamengo, envolve o futebol brasileiro, mas é algo que muita gente fala pouco. Na verdade, nós aqui da imprensa carioca, a gente fala bastante. A imprensa paulista aqui costuma falar pouco. O Corinthians está devendo o Cuiabá. O Cuiabá, inclusive, vai à justiça para cobrar o Corinthians em relação ao pagamento da compra de Ranieri. Vai cobrar 11 milhões de reais na justiça do Timão. E por que a gente está falando isso? Porque o Corinthians, só nessa semana, pelo que eu venho acompanhando a imprensa paulista, já contratou 3, 4, 5 jogadores. E está devendo a Deus e o mundo. A gente vive falando de fair play. A partir do momento que tiver fair play financeiro no futebol brasileiro, isso vai acabar. E por que eu estou mencionando isso? Vocês acham justo, por exemplo, o Corinthians dever o Cuiabá 11 milhões de reais, sendo que o Cuiabá hoje briga com o Corinthians para não ser rebaixado para a Série B? Ou seja, o Corinthians é rival direto do Cuiabá e o Corinthians está devendo ao Cuiabá e não está pagando e está contratando como se tivesse dinheiro, como se não devesse a ninguém. Hoje, inclusive, a gente trouxe essas informações, até conversei com um dirigente do Cuiabá que fez uma analogia perfeita. Ele falou para mim: Vene, o Corinthians parece aquele camarada que está devendo todo mundo, mas vive postando nas redes sociais que está viajando, que está comprando carro novo, que está comprando joia, e é basicamente isso. Como é que deve 11 milhões de reais para um clube brasileiro, da compra de um jogador? Clube esse que é rival direto dele na briga para se livrar do rebaixamento e está contratando 3, 4, 5 jogadores caros. Abre o olho, Flamengo, se for vender o Hugo Souza ao Corinthians. Tem que botar cláusula para garantir que vai receber esse valor, porque senão não vai receber. Vamos para as informações? Vamos falar de Flamengo agora, obviamente. Como a gente mencionou aqui, Flamengo de olho no mercado, podendo fazer contratações. E o Carlos Alcaraz, jogador que a gente já mencionou, o meia argentino do Southampton, está na mira e a negociação está travada. A verdade é essa. Por quê? Inicialmente o Southampton havia topado vender o jogador para o Flamengo por 18 milhões de euros. Beleza, as negociações estavam em andamento, o Southampton se mostrou disposto a vender o jogador por esse atleta e por esse valor, mas nas últimas horas o que o Southampton fez? Pediu ao Flamengo o seguinte: 2 jogadores envolvidos, um deles o Vitor Hugo, jogador que está sendo pouco utilizado no Flamengo, jovem, considerado uma promessa nos tempos de categoria de base, e pediu o Vitor Hugo envolvido na negociação mais os 18 milhões de euros, ou 25 milhões de euros, que dá cerca de 150 milhões de reais. O Flamengo não gostou nem um pouco da postura do Southampton em relação a essa negociação, e a negociação está travada, o que dificulta muito a vida do Flamengo. A verdade é essa: o Flamengo nessa janela de transferência ainda não anunciou ninguém e precisa contratar. O Flamengo não vai ter Everton Cebolinha nessa temporada mais, passou por uma cirurgia séria no tendão de Aquiles. O Vinha, jogador também que vai operar, provavelmente só volta em 2025. O Flamengo precisa contratar. Inclusive para a lateral esquerda, pelo que eu soube através de uma pessoa da diretoria do Flamengo, é que a prioridade é contratar um jogador por empréstimo, sem custo. E aí o Flamengo está no mercado. Tentou o Claudinho
Claudinho esteve muito próximo, você já sabe da novela toda. O Zenit chegou a topar vender o jogador, em cima da hora fez novas exigências essas que travaram o negócio, e o Flamengo não conseguiu a contratação desse atleta até o momento. Virou alvo para o Carlos Alcaraz, mas pelo visto está acontecendo a mesma coisa. Só dando os devidos créditos, quem trouxe essa informação primeiro do Southampton pedindo o Vitor Hugo foi o GE.com, e nós confirmamos a informação. De fato, o time inglês está fazendo essa exigência que faz o Flamengo não querer topar o negócio, e repito, a negociação está travada. E outro jogador que pode pintar, digamos, retornar ao Flamengo é o Michael. Porque ontem o Rodolfo Landim participou de um podcast, o Mundo GV, e ele falou sobre a possibilidade do Michael voltar ao Flamengo. Ele falou que é uma possibilidade sim, que o jogador está na mira, mas lembrando que é um jogador extremamente caro, não é um jogador barato. Tudo bem, ele vai ficar livre no mercado, mas isso não quer dizer que o Flamengo não terá que fazer um alto investimento, porque você tem que negociar salário, você tem que negociar pagamento de luva. Isso não é barato. Você que acha barato contratar um jogador como o Michael, que vai sair do futebol árabe, você está totalmente enganado. Mas de fato, o Michael está na mira do Flamengo. Pode retornar? Pode, mas ainda não tem nada muito avançado, digamos assim. E de fato o Michael poderia fazer essa função de ponta esquerda, função essa que o Bruno Henrique não vai conseguir fazer no jogo de hoje, porque está suspenso, e o Cebolinha também é ausente, repito, até 2025. Negociações para venda, Fabrício Bruno, repito, é o jogador mais próximo de ser vendido. Já expliquei toda essa situação no vídeo anterior, mas para audiência rotativa, o Flamengo entende que vendendo Fabrício Bruno, vou tirar o cinto aqui rapidinho, porque deu um problema, pessoal. Vendendo Fabrício Bruno não precisa ter urgência no mercado, porque já tem o Cleiton, que pode fazer essa função muito bem. Eles entendem que o Cleiton tem um potencial muito grande, e no caso do Wesley, eles teriam urgência para ir ao mercado. Por isso, o Fabrício Bruno hoje está mais próximo. Mas os dois, sim, podem ser vendidos a qualquer momento. Fabrício Bruno para o Rennes da França e o Wesley para a Atalanta. A Atalanta quer muito Wesley, entende que o jogador tem um grande potencial, se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo do atual treinador, pelo treinador utilizar muito ala, e de fato o Wesley, se eu parar e analisar o futebol do Wesley, no meu entendimento, ele é muito mais ala do que propriamente lateral, porque a parte defensiva dele, para mim, é o ponto fraco dele, mas a parte ofensiva, de fato, ele faz muito bem. Precisa aprimorar ali o cruzamento, algo que ele já vem fazendo nos bastidores. Fora isso, pessoal, nenhuma grande novidade. Provável time do Flamengo para pegar o Bolívar daqui a pouco: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Hoje eu entendo que esse time é a força máxima do Flamengo, embora eu, particularmente, eu gostaria de ver uma mudança. O Léo Ortiz na vaga do Léo Pereira. Para mim, Fabrício Bruno e Léo Pereira seria a minha zaga titular atualmente. E vocês? Vocês gostam desse time? Podem opinar à vontade. Lembrando que o jogo é 9h30 da noite. Se o Flamengo passar, grande chance de pegar o Peñarol, que massacrou o The Strongest ontem, 4-0. Inclusive, eu acho que o Flamengo tem que fazer a mesma coisa, tá? Tem que massacrar no jogo de hoje, porque massacrando no jogo de hoje você fica mais tranquilo para o jogo da volta, e consequentemente você pode priorizar, por exemplo, o jogo do final de semana contra o Botafogo, que é um jogo extremamente importante, mas pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu ontem o Palmeiras 2-1, fez um grande jogo, inclusive, mereceu vencer o Palmeiras dentro do Newton Santos, mas a tendência é que o Botafogo priorize o jogo da volta contra o Palmeiras, porque não tem nada definido, muito pelo contrário, o jogo é aberto ainda, a classificação é aberta. Se o Flamengo fizer um placar elástico de 4, 5 gols de diferença, eu não vejo motivos para colocar time titular no final de semana contra o Botafogo e botar o time reserva lá na altitude diante do Bolívar, no jogo que só acontece quinta-feira que vem. Então o Flamengo tem tempo sim, caso faça esse placar elástico aí. É isso aí, minha gente. Vamos então rapidamente para as questões do Landim, o que o Landim falou, quais são as novidades do Landim. Só um minuto. Aqui. Olha só. Paparazzo rubro-negro. O presidente Rodolfo Landim
voltou a falar sobre o futuro estádio do Flamengo, que será no terreno do gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro. Modéstia à parte, quem deu o furo dessa história do estádio do gasômetro, do terreno do gasômetro, em primeiro lugar, no Brasil, fui eu. O mandatário, por sua vez, alegou que mais da metade do dinheiro investido será por meio de naming rights. Acho que ele está muito otimista. Acho que o Flamengo pode conseguir 800 milhões, talvez até 1 bilhão, mas acho difícil 1 bilhão, mas 800 milhões, e esse estádio vai custar mais de 2 bilhões. Mas uma boa parte, sim, vai ser isso. A gente já fez a aquisição do terreno, esperamos estar fazendo a escritura muito em breve e depois tomando posse do terreno. Assim, uma fonte de receita que a gente enxerga para ele são os naming rights. Imagine um estádio naquela localização, com a importância que ele vai ter para a cidade do Rio de Janeiro, para quem chega no Rio de Janeiro de avião, enxergando-o na decolagem e no pouso no Santos Dumont. Isso tudo é verdade. Quem chega de carro vindo de fora vai passar ali do lado. Verdade. Então é assim um ponto central de uma cidade muito bacana. Da cidade, muito bacana, ponto. A gente acredita que mais da metade do dinheiro será de naming rights, disse Rodolfo Landim ao Mundo GV. O presidente ainda ressaltou que o Flamengo não precisa virar SAF para receber auxílio na construção do estádio rubro-negro. Claro que não, Landim, claro que não. Mas eu tenho certeza que se o Rodrigo for eleito, você vai tentar empurrar essa SAF pela goela da gente. Vamos ver agora ele falando... No leilão do terreno. Foi uma camisa que a gente fez, uma edição, obviamente, super limitada, né? Para aquelas pessoas que estavam presentes ali naquele dia da arrematação no leilão do terreno do Flamengo, né? E 29, esse 29 é porque a gente já marcou a data de inauguração do estádio, que é no dia do aniversário do Flamengo, no dia 15 de novembro de 2029. Essa é a data em que nós vamos estar botando o nosso primeiro jogo lá. Foi uma camisa que a gente... Isso pode ser até, vamos assim dizer, o desejo do Flamengo. Agora, hoje, dia 14/8/2024, ele garantir que ele vai inaugurar o estádio no dia 15 de novembro, aniversário do Flamengo, 2029, eu acho um pouco precipitado. Tomara que consiga. O Marcelo diz, não passa quase nenhum jogo do Flamengo no Sport TV, não passa mesmo não. Ou é Globo ou é Premier. Gustavo Humphreys, boa noite, RMP. Gostei muito do seu relato sobre sua ascensão profissional. Em tempo, Peñarol 4-0, eventual adversário do Flamengo nas quartas. Olha, o Peñarol não é galinha morta não, hein? Esse é um dos melhores Peñarol dos últimos anos, hein? É um dos melhores Peñarol dos últimos anos. Ouça o que eu estou dizendo. Flá aceitou proposta do Atalanta por Wesley, diz o Checker. Agora depende do jogador. Aí que eu tenho medo, cara. Aí que eu tenho medo. Porque vamos lembrar que o Fabrício Bruno foi quem melou a primeira negociação, que foi com o clube inglês, né? Ele melou, ele não quis ir. Ele disse que a mulher dele estava para ter filho, que o salário não era tão maior como o do Flamengo, que o custo de vida em Londres era mais alto que o do Brasil. Então, o Roberto tinha razão. O custo de vida em Londres é muito mais alto que no Brasil. Se você sai daqui para ir trabalhar em Londres, você tem que botar pelo menos o dobro do que você ganha aqui. Se não for isso, não vale a pena ir. Não vale a pena ir. E, de fato, sim, o Leonardo Globo derrubou o Renato. Foi o Globo, não, o StreamYard que deu um pau aqui sozinho. O que eu digo é o seguinte, você tem que realmente botar... Eu não sei quanto estão oferecendo para o Wesley de salário. Eu acho que o Wesley deve ganhar bem menos que o Fabrício Bruno. Então, talvez para ele esse salário seja vamos assim dizer, um upgrade considerável. Agora, se não for realmente uma grana melhor, entornou o uísque no teclado? Não, pelo amor de Deus, nem fala disso. Deixa eu bater aqui. Outro dia eu já entornei mate no teclado. Foi uma lambança. O Enéas Preto diz, as Flores tem que agradecer o título da Libertadores para dois seres. Um é o Ener Valencia e o juiz que não expulsou o André contra o Argentino Júnior. Pois é. Mas tem isso, né? Eles não têm culpa, pô. Se o Ener Valencia chega na hora da verdade e perde aqueles gols, amigo, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. É só lamentar. Vitor Ribeiro, Flamengo, MP, se o Flamengo ganhar de 2 gols de diferença, acredito que seja um péssimo resultado. Fatalmente perdemos na altitude. Depois de tomar o primeiro gol lá, o psicológico vai embora.
Acho que eu já tinha botado essa sua mensagem, Vitor. Mas eu concordo com ela. Eu acho que 2 gols é muito pouco. A gente vai tomar pelo menos um gol no primeiro tempo, cara. Não vamos nos iludir. A gente vai tomar esse gol. E aí, realmente, se forem só 2, amigo, vai ser um perereco. A Aretra me diz o seguinte: Valim elogiou o Braz há 4 anos. Hoje ele já disse que não pensa da mesma maneira. Bom, eu não posso dizer a você que o corte que eu vi de um podcast dele elogiando foi há 4 anos ou não. Eu achei que era de agora. Agora, pode ser também que ele tenha dito isso e agora ele está querendo... Percebeu a merda que fez, percebeu como muita gente ficou contra e está recuando os AF, né? Gente, o Marcos Braz disse que vai se afastar. Por quê? Porque ele não quer prejudicar a candidatura do Rodrigo Nunes. Só que no dia que o Rodrigo for eleito, ele está junto. Ir na Inglaterra, 45% no salário. Eu acho que até mais, viu, Marinho? Para valer a pena... Sabe, gente, a gente tem que entender o seguinte, cara. Eu morei no exterior. Eu morei 1 ano na Europa. Eu cobri Fórmula 1. Eu viajei o mundo inteiro indo nos grandes prêmios da Fórmula 1. Não é só isso. Você tem que ter uma grana que te compense também de você estar longe de tudo, cara. Você imagina o Wesley. O Wesley é um menino de origens humildes. Muito provavelmente é um cara muito apegado à família dele toda. De repente larga tudo e vai jogar na Inglaterra. Cara, ele tem que ter condição de pelo menos levar, por exemplo, os pais. Ele tem que ter um apoio. Ele tem que, quando começar as dificuldades, e vão começar, ele lembrar, mas eu estou ganhando dinheiro aqui que eu não ia ganhar em lugar nenhum no mundo. Se o cara tiver dificuldades e estiver ganhando um pouquinho só a mais, ele vai dizer, eu vou voltar. Eu vou voltar. Então... Pirequinho, RMP, é verdade que você saiu da Fox porque te levaram para cobrir a Copa do Mundo? Não é nada disso, não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Eu saí da Fox porque eu dentro da Fox, não havia ninguém com um currículo olímpico melhor que eu. E eu digo isso sem nem me preocupar, que não está sendo modesto, não, era um fato. Eu tinha coberto as últimas 4 Olimpíadas. Sydney, Atenas, Pequim e Londres. As 4 em loco. Para o Globo e para o Sport TV, até Londres. Foi quando eu tive a briga com o Galvão e acabei saindo do Sport TV. As 4 eu fiz. Não tinha ninguém na Fox, do Edu Zebini, que era o chefe, até o repórter mais novo que tinha uma história de Olimpíada como eu tinha. E aí, simplesmente, o senhor Edu Zebini não me deu a minha credencial para cobrir as Olimpíadas. Eu trabalhei... Se você achar que pode ser... Ô, saco de Siri. Eu trabalhei durante todas as Olimpíadas, sempre no estúdio, no prédio da Fox, no Rio, e não pude ir nem sequer um dia ao Parque Olímpico, porque a Fox não me deu a minha credencial. Eu achei isso uma puta de uma sacanagem. E mais do que isso, uma puta sacanagem com a própria Fox, porque poderia ter usado toda a minha história, minha experiência, a favor da cobertura do canal. E eu não sei bem por que alguma coisa estranha aconteceu, talvez porque o Edu Zebini já estivesse querendo que eu saísse do canal, e ele simplesmente não me deu a minha credencial. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer durante a Olimpíada, apresentei vários programas durante a Olimpíada, participei de várias mesas durante a Olimpíada, sempre dentro prédio da Fox. No último dia, eu escrevi um e-mail longo para o Edu Zebini, dizendo isso, que eu tinha achado um absurdo e que eu estava pedindo demissão. O Flamengo estava com a faca e o queijo na mão para fechar com o Carlos Alcaraz, um meia que poderia trazer ainda mais qualidade para o nosso elenco. Os caras do Southampton tinham dado ok para a negociação por 18 milhões de euros. Tudo parecia acertado, mas, de repente, resolveram complicar o negócio. Agora, eles querem que a gente inclua o Iago ou o Vitor Hugo, 2 jovens talentos da nossa base, ou então que a gente desembolse 25 milhões de euros. É claro que isso pegou todo mundo no Flamengo de surpresa. A gente estava concentrado em fechar o negócio com Alcaraz, que apesar de estar na Europa há pouco tempo, ainda não tem certeza se quer voltar para a América do Sul. O Flamengo tinha tudo certo para convencê-lo,
mas essa mudança de postura do Southampton complicou as coisas. A diretoria já deixou claro que não vai abrir mão dos nossos garotos de graça, especialmente porque o valor de 18 milhões de euros já tinha sido acordado. Perder o Iago ou o Vitor Hugo nessa negociação seria um tiro no pé, porque esses moleques têm um potencial absurdo e já estão prontos para brilhar no Flamengo. Iago, que é o capitão do nosso Sub-20, vai disputar o Mundial de Clubes da categoria contra o Olympiacos, e Vitor Hugo, mesmo com poucas chances sob o comando do Tite, já mostrou que tem talento para se destacar. Agora, resta saber se o Southampton vai voltar atrás e aceitar a proposta inicial, ou se vão insistir nessa jogada arriscada. A negociação ainda não acabou, mas a verdade é que a diretoria do Flamengo tem que ser firme para proteger o futuro desses jovens e, ao mesmo tempo, tentar trazer o Alcaraz para fortalecer ainda mais o nosso time. Estamos atentos, nação. Vamos ver como essa história vai se desenrolar, mas uma coisa é certa: o Flamengo precisa continuar valorizando seus talentos da base, sem deixar que os europeus venham aqui fazer exigências absurdas. Se o Alcaraz vier, ótimo, mas não vamos comprometer o futuro do nosso Mengão por causa de negociações malucas.